terra ainda estava coberta pelas sombras da queda. O Éden havia sido selado, e a dor de ter perdido a presença de Deus ainda queimava no coração de Adão e Eva. Foi nesse cenário de culpa e esperança que nasceu o primeiro ser humano do mundo, Caim. Mas o que parecia ser o início da restauração se tornaria tragicamente o início do derramamento de sangue. Quem foi Caim na Bíblia? Por que ele matou seu irmão Abel? E o mais importante, o que essa história revela sobre a nossa própria natureza hoje? Prepare-se para mergulhar em uma narrativa sombria, profunda e reveladora. Neste vídeo, você vai descobrir como o pecado se desenvolve silenciosamente, como ele se disfarça de religiosidade e como a história de Caim e Abel continua se repetindo todos os dias, em decisões, emoções e atitudes. Caim não foi apenas o primeiro filho da humanidade. Ele foi o símbolo inicial da esperança de redenção. Após o pecado original, Deus fez uma promessa enigmática e poderosa em Gênesis 3:15. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Esse versículo se tornou a primeira profecia messiânica da Bíblia, e muitos estudiosos acreditam que Eva, ao dar à luz Caim, acreditava estar presenciando o cumprimento dessa promessa. Adquiri um varão com o auxílio do Senhor, disse Eva, como se dissesse: este é o Salvador. Mas essa expectativa se desfez rapidamente. Aquele que veio ao mundo como um possível redentor se tornaria o primeiro assassino da história bíblica. O nascimento de Caim é, portanto, carregado de significado espiritual e psicológico. Ele nasce sob a tensão entre a promessa e o pecado, entre a esperança e a queda. Ele carrega em si a imagem de Deus, mas já pisa em um solo amaldiçoado. Seu nome, seu papel e sua existência abrem caminho para uma das histórias mais sombrias e reveladoras das Escrituras. E assim começa o drama da humanidade. Um coração corrompido, uma alma dividida entre a luz da promessa e as trevas do orgulho. O que se esperava ser redenção se tornou tragédia. A história de Caim e Abel se desenrola em um mundo que já não era o mesmo. O Éden havia sido perdido. A terra, que antes produzia com abundância, agora exigia suor, esforço e enfrentava a maldição do pecado. O relacionamento entre o homem e Deus havia sido rompido, e a humanidade agora caminhava sobre um solo contaminado pela desobediência. Esse mundo pós-queda, descrito no capítulo 4 de Gênesis, é o palco onde a natureza humana começa a se revelar sem máscaras. Não havia ainda cidades, governos ou leis escritas. Apenas uma família e um coração já corrompido pelo pecado. Esse cenário mostra que o mal não precisa de grandes estruturas para se manifestar. Ele nasce no íntimo, cresce em silêncio e se revela quando menos esperamos. Caim e Abel foram criados fora do paraíso, mas ainda carregavam a imagem e semelhança de Deus. O mundo ao seu redor, no entanto, já mostrava sinais de desequilíbrio. Dor, sofrimento, frustração. Tudo o que antes era perfeito, agora estava imperfeito. Tudo o que antes era harmonia, agora estava dividido. O solo da terra estava amaldiçoado, mas mais do que isso, o solo do coração humano já estava ferido. Esse ambiente de ruptura espiritual, emocional e física formou a base da primeira geração da humanidade. Um lugar onde a adoração ainda existia, mas já misturada com ego, vaidade e orgulho. O solo externo espelhava o solo interno. E é neste mundo sombrio e tenso que nasce a primeira história de ciúme, inveja e assassinato na Bíblia. Uma narrativa que não fala apenas sobre dois irmãos, mas sobre todos nós. Porque ainda hoje, mesmo após milênios, o mundo continua pós-queda. E o pecado continua à porta, esperando uma brecha para entrar. Eles nasceram da mesma mãe, cresceram sob o mesmo teto, herdaram o mesmo legado espiritual. Mas diante de Deus, seguiram por caminhos opostos. Caim e Abel, os dois primeiros filhos de Adão e Eva, representam mais do que irmãos com ocupações diferentes. Representam duas atitudes espirituais contrastantes, dois tipos de coração, dois modos de se aproximar do Criador. Caim era lavrador,
homem da terra. Abel, pastor de ovelhas. Ambos conheciam a prática da adoração. Ambos trouxeram ofertas ao Senhor. Mas enquanto Caim trouxe algo do fruto da terra, Abel ofereceu as primícias e a gordura do rebanho, o melhor que tinha. O gesto de Abel carregava reverência, entrega e fé. A diferença não estava na oferta em si, mas no coração por trás dela. A Bíblia não esconde esse contraste. Em Hebreus 11:4 está escrito: Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Caim se aproximou de Deus, mas sem quebrantamento. Abel se aproximou com fé e humildade. Caim prestou um culto mecânico. Abel ofereceu sua devoção mais sincera, e o céu respondeu. Deus atentou para Abel e sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua. Aqui vemos um princípio eterno. Deus não aceita o exterior sem o interior. Ele não se agrada de rituais vazios. Ele vê o coração, não apenas a ação. Caim sentiu-se rejeitado, mas não buscou arrependimento. Sua revolta não foi contra si mesmo, mas contra Deus e contra aquele que havia feito tudo certo. E assim, o abismo entre os dois irmãos cresceu. Abel representa a fé verdadeira, a obediência silenciosa, a adoração genuína. Caim representa o culto vazio, o orgulho ferido, a religiosidade sem arrependimento. Dois irmãos, dois altares, dois caminhos, dois destinos. E a pergunta que ecoa até hoje é: de qual dos dois temos nos aproximado de Deus? A primeira oferta, um altar, dois sacrifícios, uma escolha divina. O momento é solene. Pela primeira vez na história da humanidade, dois homens se aproximam de Deus com algo em suas mãos. Um altar é erguido, a adoração acontece, o céu observa e o coração é revelado. Caim e Abel trazem suas ofertas ao Senhor. À primeira vista, tudo parece adequado. Ambos reconhecem a necessidade de adorar. Ambos se esforçam para oferecer algo, mas a Bíblia deixa claro: Deus atentou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Gênesis 4:4-5. O que houve ali? O que torna uma oferta aceitável e outra rejeitada? A resposta não está apenas no conteúdo físico da oferta, mas na motivação do ofertante. Caim ofereceu do fruto da terra, mas não das primícias. Seu gesto pareceu casual, talvez mecânico, um ritual vazio. Abel, por outro lado, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura. O melhor, o mais precioso, o mais sagrado. Abel não estava apenas entregando algo, estava se entregando. A oferta foi o reflexo do coração. Enquanto Caim agiu por obrigação, Abel agiu por fé. Enquanto um tentava agradar a Deus com esforço humano, o outro confiava em Deus com reverência e devoção. E diante desses dois sacrifícios, Deus fez uma escolha. Aceitou o que vinha com fé e rejeitou o que vinha sem entrega. Esse é um dos momentos mais teológicos e simbólicos de toda a Bíblia. Ele aponta para o que, mais tarde, seria revelado em Cristo. Não são os atos externos que justificam o homem, mas a fé sincera que o conecta ao Criador. Esse altar erguido pelos dois irmãos não era apenas um local de culto. Era um espelho da alma, um tribunal do coração. E até hoje, toda adoração é julgada no mesmo altar invisível. Deus não olha para as nossas mãos antes de olhar para o nosso interior. O que você tem colocado diante de Deus? Algo mecânico ou algo cheio de fé? O altar continua de pé, e o céu ainda escolhe entre o sacrifício verdadeiro e a aparência da devoção. A rejeição divina, quando Deus diz não. Poucas coisas são tão difíceis para o coração humano quanto ser rejeitado. Quando essa rejeição vem de Deus, a dor se torna ainda mais profunda. Não por falta de amor divino, mas por revelação de uma verdade que o orgulho se recusa a aceitar. Caim ofereceu seu sacrifício, esperava a aprovação, talvez um elogio, talvez uma aceitação automática por ter cumprido sua parte. Mas Deus, que não se impressiona com aparências, rejeitou a oferta. E junto com ela, rejeitou também o espírito por trás da ação. Esse não de Deus foi claro, direto e silenciosamente devastador.
Não houve voz do céu, nem trovões, nem condenação pública. Apenas um olhar que não se voltou para ele, um altar que ficou vazio, um coração que não foi tocado. E o semblante de Caim caiu. Nesse momento, algo se quebrou. Mas o que poderia ter sido um momento de arrependimento, tornou-se um catalisador para o ódio. Ao invés de buscar a razão da rejeição, Caim se afundou em ressentimento. Ao invés de ajustar o coração, ele afundou no orgulho. A rejeição de Deus revelou o que já estava escondido, um coração endurecido. Mas observe, Deus não rejeitou Caim de forma definitiva naquele instante. Ele ainda o procurou, ainda falou com ele, ainda o aconselhou, ainda ofereceu uma saída. Por que andas irado? E por que caiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Gênesis 4, 6 a 7. Esse é um dos momentos mais extraordinários da misericórdia divina. Mesmo sendo Deus, conhecendo os pensamentos de Caim, sabendo que ele mataria o próprio irmão, Deus ainda o confronta com amor. Ainda dá tempo para voltar atrás. Mas Caim não quis, porque a rejeição não o feriu no espírito, feriu o ego. E assim começa a escalada do pecado. Primeiro o orgulho, depois a inveja, então a ira, e finalmente o assassinato. Tudo porque um coração endurecido não suportou ouvir o não de Deus. Essa cena nos faz refletir. Como reagimos quando Deus diz não? Quando Ele não aceita algo em nós? Quando Ele nos confronta em silêncio? O não de Deus nunca é um fim, é um convite, um chamado ao arrependimento, uma chance de realinhar o coração. Mas como Caim, podemos ignorar, ou podemos mudar. A rejeição de Deus não foi o ponto final da história de Caim. Foi o ponto de inflexão. Diante de um não divino, o que havia de mais sombrio dentro dele começou a emergir. O orgulho ferido é uma das feridas mais perigosas da alma. Não porque dói mais que as outras, mas porque nos cega. Em vez de nos levar à humildade, nos arrasta para o abismo do ressentimento. Foi exatamente isso que aconteceu com Caim. Seu semblante decaiu, e junto com ele seu coração mergulhou em escuridão. A Bíblia diz que decaiu-lhe o semblante. Mas essa expressão revela muito mais do que um rosto triste. Era um espelho da alma. A face de Caim refletia o peso de um coração inchado de orgulho, inflamado de inveja e fechado à correção. Ele não suportou ver seu irmão sendo aceito por Deus. Não porque Abel o ofendera, mas porque Abel revelou a ele uma verdade incômoda, a de que seu coração estava distante. E essa verdade, quando não é acolhida com humildade, se transforma em ódio. O coração de Caim endureceu. Deus o advertiu, ofereceu a chance de recomeçar. Disse claramente que, se ele procedesse bem, seria aceito. Mas Caim não quis. Não queria mudar para agradar a Deus. Queria que Deus se adaptasse à sua forma de oferecer. Queria ser aceito sem precisar se render. E aqui está uma lição atemporal. O pecado não nasce apenas de más ações. Ele brota de corações que se recusam a mudar. O orgulho ferido de Caim se transformou em raiva. E a raiva, não tratada, virou desejo de vingança. E o desejo de vingança, quando alimentado, se torna crime. Tudo começou no coração. Caim se recusou a olhar para dentro. Se recusou a aceitar a correção. E assim o abismo se abriu dentro dele. E ele decidiu pular. Quantas vezes o mesmo acontece conosco? Quando somos confrontados pela palavra, pela consciência ou pelo Espírito Santo, temos duas escolhas: quebrantamento ou endurecimento. Caim escolheu o segundo e pagou o preço por isso. Mesmo depois de rejeitar a oferta de Caim, Deus não virou as costas para ele. Pelo contrário, Deus se aproxima, Deus conversa, Deus alerta. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Mas, se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo. Mas, a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4:7. Essa frase é uma das advertências mais claras e poderosas da Bíblia. Deus estava dizendo a Caim, e a todos nós, que o pecado tem comportamento predatório. Ele espera, ele espreita, ele bate a porta do coração, mas não pode entrar sem permissão.
Deus não apenas alertou Caim sobre o perigo, ele o empoderou com responsabilidade. A ti cumpre dominá-lo. Ou seja, Caim ainda tinha escolha. Ainda havia tempo. Ainda havia saída. Mas Caim ignorou. A imagem que Deus pinta do pecado é quase animalística. Uma fera à espreita, como um predador silencioso aguardando o momento certo para atacar. Não é à toa que Pedro, no Novo Testamento, compara o diabo a um leão que ruge procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5,8. A linguagem é parecida. O perigo é o mesmo. O pecado à porta não é apenas uma metáfora antiga. É uma realidade espiritual atual. Ele sempre estará ali, esperando por uma brecha, por um momento de fraqueza, por uma justificativa emocional. Mas a responsabilidade continua sendo nossa. A ti cumpre dominá-lo. Essa é uma verdade dura, mas libertadora. Deus jamais nos deixaria lutar contra algo sem nos dar as armas. E Caim tinha tudo o que precisava: conhecimento, advertência divina, livre-arbítrio, e ainda assim escolheu mal. Essa advertência também ecoa em nossos dias. Quantas vezes o Espírito Santo nos alerta antes de uma escolha errada? Quantas vezes nossa consciência grita, mas ignoramos? Quantas vezes, como Caim, decidimos abrir a porta, sabendo quem está do outro lado? A advertência de Deus é a mesma hoje. O pecado está à porta, mas você não precisa deixá-lo entrar. Deus falou, Deus advertiu, Deus ofereceu uma saída, mas Caim ficou em silêncio. Nenhuma resposta, nenhum sinal de arrependimento, nenhuma palavra. A ausência de reação foi a confirmação de sua decisão. Esse silêncio de Caim é assustador. Ele não gritou, não chorou, não pediu ajuda. Ele engoliu o orgulho, alimentou o ressentimento e escolheu um caminho sombrio. Ao invés de dominar o pecado, ele o abraçou. Ao invés de lutar contra o mal dentro de si, ele o alimentou em silêncio. E esse silêncio se transformou em plano. E o plano em convite. E o convite em emboscada. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Gênesis 4:8. Curiosamente, a fala de Caim aqui parece casual. Mas nas entrelinhas é uma armadilha. O campo era o lugar da solidão. Longe de testemunhas, longe da interferência, longe até da consciência. O coração de Caim já havia tomado sua decisão. Ele não agiu por impulso. Ele arquitetou. E isso é o que torna o pecado ainda mais grave. Foi premeditado, calculado, frio. É aqui que o ódio atinge seu ponto máximo. Caim não odiava Abel por algo que ele havia feito. Odiava Abel por aquilo que ele era, por sua fé, por sua devoção, por ter sido aceito por Deus. Esse é o mistério sombrio do pecado. Ele nos leva a detestar o bem nos outros, quando nos recusamos a buscá-lo em nós. Em vez de inspirar mudança, o exemplo de Abel se tornou um espelho incômodo demais. E Caim decidiu quebrar o espelho, apagando o reflexo. E tudo começou com o silêncio. Hoje muitos não gritam, não atacam, não demonstram, mas por dentro estão escolhendo odiar em silêncio. Guardam mágoas, alimentam invejas, planejam ferir com palavras, atitudes ou até mesmo com o desprezo. E quando o pecado é ignorado, o coração vai se tornando um terreno fértil para a destruição. A pergunta que fica é: quantas vezes o nosso silêncio diante da advertência divina também revela nossa escolha pelo ódio, pelo orgulho, pela indiferença? Porque às vezes o pecado não grita, ele se esconde, até o momento certo de atacar. A cena é silenciosa, o campo está vazio, não há testemunhas humanas, apenas a terra. A terra que antes produzia frutos, agora será manchada pelo sangue do primeiro inocente. Caim se levanta contra seu irmão, e com um golpe, a história da humanidade é marcada para sempre. Estando eles no campo, levantou-se Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Gênesis 4:8. Não há detalhes sobre como. A Bíblia não descreve a arma, o modo, o momento exato, e isso só aumenta o peso da cena, porque o foco não é o ato físico, mas a tragédia espiritual. Este não foi apenas o primeiro homicídio da Bíblia, foi um fratricídio, o assassinato de um irmão.
O sangue derramado não foi de um inimigo, foi de alguém da mesma carne, do mesmo sangue, do mesmo lar. Caim matou Abel, não porque Abel era mau, mas porque era justo. O coração de Caim não suportou a presença de alguém que havia agradado a Deus. E assim, o ódio tomou forma, e o pecado se consumou. Mas a terra não permaneceu em silêncio. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Gênesis 4:10. Essa é uma das declarações mais poderosas e misteriosas da Bíblia. O sangue inocente tem voz. A terra, agora contaminada, carrega um clamor que sobe aos céus. É como se a criação testemunhasse a queda do homem, não apenas no Éden, mas agora no campo. O sangue de Abel clamava por justiça, e Deus ouviu. Essa imagem ecoa através das Escrituras, até o Novo Testamento, quando em Hebreus 12:24 é dito que o sangue de Jesus fala melhor do que o de Abel. Ou seja, o sangue de Abel clamou por justiça, mas o de Cristo clama por perdão. A morte de Abel não foi o fim de sua voz. Ela foi, na verdade, o início de uma longa conversa entre o céu e a terra, sobre culpa, justiça, redenção e misericórdia. Caim achava que podia esconder seu pecado no campo, mas o sangue grita, o pecado fala, e Deus ouve. Essa cena nos lembra que toda injustiça tem consequências, que toda vida tem valor, e que nenhum crime, por mais silencioso que pareça, passa despercebido diante do Criador. O solo que recebeu o sangue de Abel continua gritando até hoje, por cada coração que é ferido, por cada alma que é injustamente silenciada, por cada vida que clama por justiça. A resposta de Deus, julgamento, misericórdia e a marca. O sangue havia sido derramado, a terra contaminada. O silêncio do campo foi rompido por um clamor que subia aos céus. E então Deus falou: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Gênesis 4:10. Com essa pergunta divina, que fizeste? Deus não está buscando informação. Ele está oferecendo confronto, consciência, convicção. Assim como perguntar a Adão no Éden, onde estás? Agora ele confronta Caim, revelando que nenhum pecado permanece escondido. Mas Caim responde com frieza, quase com sarcasmo. Sou eu, por acaso, o guardador do meu irmão? Gênesis 4:9. Aqui vemos a alma de um homem que já não sente o peso do erro. Seu coração está insensível. Ele tenta se esquivar da culpa, como se pudesse enganar o Deus que tudo vê. E então vem a sentença. Agora é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Gênesis 4:11. A terra, que antes apenas exigia esforço, agora se tornaria infrutífera para ele. Caim não seria mais apenas um lavrador, seria um errante, um fugitivo. Carregaria o peso do seu crime por toda a vida. Mas, e aqui está o inesperado, Deus não o destrói. Caim teme por sua vida. Diz que qualquer um que o encontrar poderá matá-lo. E Deus, mesmo diante de tamanha perversidade, responde com um gesto de misericórdia. Ele coloca uma marca em Caim, um sinal de proteção, dizendo: Portanto, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. Gênesis 4:16. Essa marca de Caim, envolta em mistério, é ao mesmo tempo um símbolo de juízo e de graça. Deus o afasta, mas o preserva. Ele sofre as consequências, mas não é destruído. Essa resposta de Deus revela a complexidade da justiça divina. Ele pune, mas ainda assim oferece misericórdia. Ele confronta, mas ainda estende a mão. Ele expõe, mas não abandona. Caim se torna o símbolo de um homem que rejeitou o bem, alimentou o mal, derramou sangue, e ainda assim foi alvo da paciência de Deus. É uma verdade desconfortável, mas necessária. Até o pior dos pecadores é alcançado pela misericórdia divina. E essa misericórdia, mesmo quando não remove as consequências, revela que Deus ainda espera a transformação. A marca de Caim permanece como um lembrete. O pecado traz consequências, mas a graça ainda grita mais alto do que o sangue.
A história de Caim não está perdida nas páginas antigas da Bíblia. Ela não é apenas um relato distante de um crime primitivo. Ela é um espelho, um reflexo, um alerta. Porque Caim ainda vive. Ele vive nos olhares de inveja que lançamos quando alguém é abençoado. Ele vive nas reações de orgulho ferido, quando Deus não responde como esperávamos. Ele vive na religiosidade vazia, no culto sem coração, na fé superficial. Ele vive em cada pensamento tóxico que cultivamos, em silêncio. O espírito de Caim não é apenas um ato, é uma atitude interna. E é por isso que essa história continua tão atual. Caim somos nós, quando não lidamos com o pecado, quando ignoramos a voz de Deus, quando deixamos o mal crescer dentro de nós. Vivemos em uma sociedade que, assim como Caim, quer adorar sem quebrantamento, quer ser aceita por Deus sem se render, quer ser aprovada sem transformação. E quando o céu responde não, o mundo reage com ódio, divisão, violência, cancelamento, orgulho. É o mesmo padrão espiritual. É o mesmo campo onde o sangue continua a ser derramado. Às vezes não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente. A história de Caim nos convida a olhar para dentro e perguntar: será que tenho guardado algo contra meu irmão? Será que minha adoração é verdadeira? Será que estou ignorando o pecado à porta? Porque o verdadeiro mal não começa com um ato externo. Ele começa com o que deixamos habitar em silêncio dentro de nós. Mas ainda há tempo, enquanto o coração ainda sente, enquanto a consciência ainda fala, enquanto o espírito ainda chama. Ainda há tempo de dizer não ao espírito de Caim. O espelho está diante de nós. A pergunta permanece: o que você vai fazer com o reflexo que está vendo? A história de Caim é uma tragédia. É a narrativa do primeiro pecado que transbordou do coração para as mãos, manchando o mundo com sangue. É um retrato nu e cru da profundidade da queda humana, daquilo que acontece quando o pecado não é dominado, mas acolhido. Mas graças a Deus, essa não é a única história. Porque se o sangue de Abel clamou da terra por justiça, o sangue de Cristo clama do céu por perdão. Mas tendes chegado a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Hebreus 12:24. O sangue de Abel gritou: injustiça. O sangue de Cristo grita: graça. Essa é a grande virada da narrativa bíblica. Mesmo quando a humanidade falha, mesmo quando a história parece mergulhada em trevas, Deus oferece redenção. A marca de Caim foi um símbolo de julgamento misturado com misericórdia. Mas a cruz de Cristo é o símbolo da justiça plena satisfeita e da misericórdia ilimitada oferecida. Caim matou por inveja. Cristo morreu por amor. Caim se afastou da presença de Deus. Cristo nos reaproxima dela. Caim carregou sua culpa. Cristo carregou a nossa. A esperança que Caim representava no nascimento, mas nunca cumpriu, Cristo encarnou e consumou. E essa é a boa notícia para todos nós. Porque mesmo que tenhamos seguido passos errados, mesmo que tenhamos abrigado inveja, orgulho, ira ou ódio, ainda há um Salvador. Ainda há sangue que limpa. Ainda há perdão. A história de Caim termina com exílio, mas a nossa pode terminar com reconciliação. Não por mérito, mas por misericórdia. Não por sacrifícios nossos, mas pelo sacrifício perfeito de Jesus. Você pode ter começado como Caim, mas em Cristo pode terminar como filho reconciliado. Após cometer o primeiro assassinato da história, Caim foi confrontado por Deus e condenado a ser fugitivo e errante pela terra. Desesperado, ele teme pela própria vida e diz: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Todo aquele que me encontrar, me matará. Gênesis 4, 13-14. E então vem uma resposta inesperada. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que o não ferisse quem quer que o encontrasse. Gênesis 4:25. A Bíblia não diz exatamente o que era esse sinal, e isso por si só
abre espaço para séculos de debate, curiosidade e especulação. Mas o que importa mais do que o como é o porquê. A marca não foi um castigo, foi proteção. Sim, Caim foi julgado, mas não destruído. Essa marca, seja ela visível ou espiritual, representava duas verdades que caminham lado a lado na justiça de Deus. O pecado tem consequências, mas a graça ainda constrói limites. O que vemos aqui é um Deus que não permite que o pecado fique impune, mas também não abandona totalmente o pecador. Ele protege Caim da vingança humana, não porque Caim era inocente, mas porque Deus queria preservar o curso da história e ensinar sobre misericórdia. Ao longo dos séculos, teólogos, estudiosos e curiosos perguntam: qual foi a marca de Caim? Alguns acreditam que tenha sido uma cicatriz, uma mutação, um símbolo visível no corpo. Outros sugerem que tenha sido um sentimento de temor implantado nos outros, algo invisível, mas perceptível. E há ainda os que veem essa marca como espiritual, um selo que só Deus poderia reconhecer e ativar. A verdade é que a Bíblia não dá detalhes físicos sobre essa marca, e isso parece intencional, porque o foco não está no tipo da marca, mas no seu significado. Era uma marca que limitava o juízo humano que dizia: este aqui pertence ao julgamento de Deus, não à vingança do homem. E mais importante, era um lembrete permanente de que Caim havia cruzado uma linha, mas ainda estava vivo por causa da compaixão divina. De certo modo, essa marca também simboliza a tensão entre juízo e misericórdia que todos nós enfrentamos. Ela aponta para uma realidade espiritual. Mesmo quando erramos, Deus ainda oferece livramento, instrução e uma chance de reflexão. A marca de Caim é um mistério, mas ela também é um sinal da graça silenciosa, que mesmo nos julgamentos mais duros, ainda há um vestígio da bondade de Deus. A história de Caim não é apenas uma tragédia antiga. Ela é um espelho da alma humana, um retrato do que acontece quando o pecado não é vencido, e um lembrete de que a graça de Deus ainda se manifesta até nos corações mais duros. Caim escolheu o caminho do ódio, matou por inveja, foi sentenciado à errância, mas ainda assim foi marcado por Deus. A misteriosa marca de Caim não foi apenas um sinal de julgamento, foi também um limite da misericórdia, uma proteção, um lembrete de que mesmo o pior dos pecadores não escapa ao olhar compassivo do Criador. Talvez você esteja sentindo o peso de algo que fez. Talvez o coração esteja carregado por culpas, escolhas erradas ou dores que ninguém entende. Mas ouça com atenção. O sangue de Jesus fala mais alto que o de Abel. Ele não clama por condenação, clama por redenção. Você não precisa viver errante como Caim. O mesmo Deus que alertou, confrontou e preservou Caim te chama hoje com amor e verdade. Ainda há tempo, ainda há perdão, ainda há cruz. Se essa mensagem tocou o seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo reflexões bíblicas como essa, intensas, profundas e transformadoras. Qual parte dessa história mais tocou o seu coração e por quê? Compartilhe nos comentários. Sua resposta pode inspirar outras vidas. Que o Senhor cure o que está ferido em você, restaure o que se perdeu e reacenda a fé onde havia apenas cinzas. Porque enquanto houver graça, haverá esperança. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.